Bom, dando prosseguimento à nossa aula sobre a pós-Segunda Guerra Mundial, parte 2, né? Nós temos que entender que aquela divisão proposta, né, pela nova, né, vamos dizer, né, geopolítica mundial, ela ainda acaba tomando proporções ainda maiores, né? Já que nesse momento, né, a Alemanha ela vai permanecer dividida aí por praticamente quase 5 décadas, né? E esse processo, claro, né, de divisão, ela não atingiu somente a Alemanha, como nós vimos, né, mas ela acabou atingindo o quê? O mundo inteiro, né? Já que quando se fala de Guerra Fria, nós estamos falando, né, de uma questão que mexeu com os ânimos, mexeu com os hormônios, vamos dizer assim, né, da sociedade da época. Mas até hoje ainda nós temos que lembrar que isso se faz muito presente nas discussões de história, já que, né, supõe-se que essa fase, digamos, né, da Guerra Fria, ela simplesmente só esfriou mais ainda, mas que ainda há uma iminência aí, vamos dizer, de talvez uma possibilidade de haver aí um atrito, né? Então, nunca se descartou essa possibilidade, já que é só nós analisarmos, né, a situação das políticas atuais, né? E nesse sentido também há um problema muito grande que acontece durante essa fase aí, que é importante ressaltar que o número de mortes, né, não só, né, devido aos regimes, né, que se inicia, não vou dizer a vocês que seja, porque surgiu aquela dúvida, né? Ah, professor, mas na aula, né, ao vivo, tinha surgido aquela dúvida que, mas professor, eles lutavam contra o regime nazista, mas, por exemplo, o socialismo praticou muito essa questão do autoritarismo, essa questão digamos, do viés de imposição de uma ditadura. Realmente, né, houve muito esse fator presente na história. Mas é válido ressaltar que o que se pregava dentro, digamos, do nazismo, né, dentro do regime totalitário da época, né, da Segunda Guerra Mundial, ele extrapolava todos aqueles limites, digamos, né, da condição que era proposto pela a ONU, né, que foi firmado pela ONU, né, durante a conferência, né, de São Francisco, na Califórnia. Né? Não sei se vocês vão lembrar aí. Quando você tem o final da Liga das Nações e a formação da ONU, qual era o objetivo da ONU? Manter a paz. Então, muitas das vezes, as decisões que eram tomadas pelo socialismo, vamos dizer assim, né, era uma decisão ponderada. Às vezes a pessoa era acusada por crimes políticos e tudo mais, mas ali ela, digamos, era julgada por aquele tribunal, né? Claro, havia ali a prescrição da lei, né? Diferentemente do que acontecia no regime totalitário. Se você não é a favor, digamos, né, dos meus ideais, dos meus objetivos, você é meu inimigo. Na União Soviética também era assim, mas seguia os preceitos das leis, né? E, claro, isso eu acredito, né, que é a base da construção digamos, dessa nova estrutura política existente no mundo a partir de agora. E, claro, quando nós falamos, né, dessa segunda parte deste momento, nós temos que lembrar que nós já estamos caminhando para as fases que marcaram a Guerra Fria, né, e também a fase final. Então, a fase final, vamos dizer assim, da reunificação alemã, ela vai se dar, né, depois aí do ano de 1989. Né? Porque aí você tem que entender que neste momento você tem o quê? A derrubada, a queda do Muro de Berlim, que representava o símbolo, né, digamos, dessa divisão política, dessa estruturação política que o mundo estava vivenciando. Mas somente em 1991 é que você então tem dentro da Alemanha a implantação de um governo forte, né, de um governo com viés parlamentar, né, presidencialista parlamentar. Então, nesse momento aí, há uma nova composição política, uma nova estruturação política neste momento, né? E a doutrina Truman, ela marcou, né, decisivamente esse processo, já que a doutrina Truman ela tinha como objetivo o quê?
impedir o avanço do socialismo, especialmente dentro das nações consideradas naquele momento capitalistas, mas que eram fracas em questão econômica. É o caso, por exemplo, do Brasil, né? Esse era um dos objetivos, né, da que a doutrina Truman ela entrou em ação. E, claro, nesse momento é importante ressaltar que o Brasil recebe, né, durante a Guerra Fria, um apoio, né, digamos, faz-se, né, a questão da aliança em relação aí, né, aos pactos e aos acordos comerciais. Tá? Então, o Brasil acaba aí, né, entrando nesse processo, entrando nessa fase, né, e nesse momento impediu-se a criação, vamos dizer, né, até porque quando você tem a ascensão, vamos dizer assim, do regime totalitário, é, do golpe de 64 em diante no Brasil, um dos objetivos que se tinha nesse sentido era fazer com que essa política militarista no Brasil se aproximasse muito dessa doutrina Truman. Por isso que, neste momento, o militarismo, não estou justificando que o militarismo foi uma condição favorável, teve isso os seus... Não é isso. Tá? O que eu estou deixando claro para vocês é que, durante os anos de 64 a 85, os militares, por isso que você tem aquela questão do milagre econômico e tudo mais, receberam incentivo americano para que seguisse os preceitos, vamos dizer assim, dessa doutrina e impedisse, então, a criação e a exaltação, digamos, de ideias socialistas no Brasil. Por isso que você, então, tem a falta, vamos dizer assim, dessa liberdade, vamos dizer, para questionar as ações feitas naquele momento. É isso que eu estou querendo apresentar a vocês. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns desses países, né, que tinham essas alianças acabaram se tornando o quê? Democráticos, acabaram assumindo a sua redemocracia. E no Brasil não foi diferente. Em 1985, nós temos o Figueiredo, né, principalmente o Figueiredo, deixando o governo militar e entregando isso, então, esse governo, então, a quem? Aos civis, iniciando, então, a fase redemocrática. Então, ou seja, já marcando esse processo final, digamos, né, da Guerra Fria, né, que está ligado em relação a esse processo. Claro, a história do Brasil é um fato marcante, diferente, depois eu vou estar apresentando isso a vocês, né? Mas nós temos que entender também que tinha essa influência americana nos anseios políticos brasileiros. Tá? Cuba, por exemplo, ela vai receber um incentivo, digamos que político de quem? Da União Soviética. Era esse o medo que os Estados Unidos tinham, por exemplo, de acontecesse com os outros países aqui, né, na América Latina, já que Cuba já tinha se aliado, né, à União Soviética, né, porque aí você tem que lembrar de Fidel Castro, Che Guevara, né, Raul Castro, né, não, a Revolução Castrista, né, que a gente fala, né, os Castros, né, castrista, né, desculpa, não trava-língua, né? Mas que marca esse processo, né, de trazer para dentro de Cuba, né, então, o sentimento daquilo que era passado pelos soviéticos, né? E, ao sair da guerra, então, a União Soviética então, aspira o quê? Ampliar a atuação do socialismo. Esse era o objetivo, e não vai ser diferente quando começa-se pelo leste europeu e se acaba chegando, então, até a América Latina. Aí, né? A América, depois, claro, né? Essas ideias vão ser, digamos aí, né? Acalmadas, né? Mas, em Cuba, a situação é totalmente diferente, né? E, ao perceber essa expansão do socialismo, claro, liderada pelos soviéticos, os britânicos, né, sob a liderança então, de Churchill, né, começou então a motivar todos os países capitalistas, né, a criar estratégias para que impedisse esse avanço. Né? Por que nesse sentido? Porque aí os Estados Unidos vai declarar esse apoio à iniciativa do Truman, né? E, claro, do Churchill, né? E Truman, que é o presidente aí da época, né? Em 1947, vai proferir no Congresso Nacional a criação, então, né? Da doutrina, né? Com o objetivo de quê? De defender os Estados Unidos e a América dessa ameaça socialista. E a partir dessa declaração, então, vai se consolidar, então, o quê? A doutrina Truman. Né? E para alguns estudiosos é a partir desse momento que começa-se então
de fato, a chamada Guerra Fria, né, que acaba então se espalhando pelo mundo, né? E a rivalidade entre socialistas e capitalistas não seriam esquecidas nesse momento, né? E uma das primeiras iniciativas, então, norte-americana foi o quê? Oferecer uma ajuda financeira, né, para a reconstrução da Europa. Por isso aí você tem a criação, então, do plano Marshall, né? Nossa, eu quero fazer com que a Europa se reconstrua. Então, toma aqui um incentivo fiscal, financeiro, e vamos ver o que acontece. E é realmente neste momento aí que os Estados Unidos, né, sobre o governo de Truman, né, nós vamos ter aí um empréstimo financeiro à Grécia, à Turquia e outros países para que possam, então, fazer a sua reconstrução, né? E, claro, que implantasse, então, dentro de seus países, dentro desses países que recebiam esse incentivo financeiro, né, a política, né, capitalista, ou seja, afastando dos ideais, então, socialistas soviéticos. O Plano Marshall, então, foi um programa de ajuda econômica, criado dentro da doutrina Truman com esse objetivo. É também reconhecido como o Plano de Recuperação Europeia, né? Foi um programa de ajuda econômica, né? E, claro, o objetivo do plano era reconstruir economicamente os países europeus ocidentais, que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial, mas incentivando cada vez mais a implantação, então, da política capitalista, afastando esses países, então, dos ideais socialista soviético. O Plano Marshall recebeu esse nome, então, né, em homenagem então, ao seu grande idealizador, né, George Cutler Marshall, né, um general do exército americano, estadunidense. Né, e, claro, nesse momento aí você tem que entender que 18 bilhões de dólares, né, foram injetados então, dentro dessa reconstrução. Né, e ela, claro, vai de 1947 até o ano de 1951, desculpa, né, sendo o seu principal motivo aí, né, o seu principal motivo que está ali em evidência, né, é fazer com que haja, né, um arranque econômico, haja uma reconstrução rápida e econômica, né, dos países europeus. E, claro, isso acontece. Tá? E os principais beneficiados com essa ação vai ser Inglaterra, França, Itália, né, e entre outros europeus, Grécia, Turquia, né, que acabam, então, recebendo esse incentivo. E, nesse momento, então, os Estados Unidos acabam, então, fortalecendo não só a questão da política econômica, como também um laço político, né, idealista, capitalista, né, que marca aí todo, então, o entrave do século XX. Outro objetivo que estava também estampado dentro do Plano Marshall era realizar, então, uma propaganda maciça, simplesmente para acabar com a União Soviética, né? E, claro, nesse momento aí, conter cada vez mais o avanço, né, dessas ideias, né, para dentro, né, do mundo. Então, se você tem como entender esse processo, então, histórico, fica mais fácil você compreender que neste momento aí, né, a França, que sofria muito com essa questão, né, do avanço de ideias socialistas, né, acaba, né, digamos, França, a, a Alemanha, a Itália, né, que tinham conhecimento dessas ideias devido à aproximação que se foi feita, né, durante a Segunda Guerra Mundial, eles acabam então assumindo uma característica capitalista, né, e acaba afastando sim da União Soviética com mais facilidade, porque o interesse de se unir aos russos era justamente para quê? Para vencer a Segunda Guerra Mundial. Mas depois que acaba esse interesse, o Plano Marshall vem, né, juntamente aí com a doutrina Truman, e consolida a aliança com os americanos. Mas lembrando que a Alemanha vai passar por esse processo, claro, porque a Alemanha Ocidental vai ser o quê? Toda desenvolvida em relação a essa questão do capitalismo financeiro americano, mas a Alemanha Oriental ainda vai passar por uma série de problemas, já que a política, né, russa, ela é totalmente diferente dos anseios capitalista americano. E o Plano Marshall, então, mostrou-se eficiente, garantiu, claro, então, que o crescimento econômico dos países da Europa Ocidental, né, e, claro, isso vai se estender aí até mais ainda, né, até os anos de 1970, quando você tiver, então, a possibilidade aí de haver, né, aquela idealização política, nós chamamos de o welfare state, né, que é o welfare state, é isso mesmo, que é o bem-estar social.
né, que vai controlar todas essas ações, então, em relação a essa fase que nós estamos estudando. E, claro, contrariando as vontades do que eu já apresentei a vocês do Plano Marshall, surge então o quê? O Cominform. Foi fundado em 1947, né, liderado pelos partidos comunistas soviéticos, onde você tem o quê? A união dos países socialistas em uma única política. Tá? E o objetivo era, né, fazer com que a política socialista ela se expandisse pelo mundo. Né? E, claro, nesse momento houvesse então o quê? A formação do Partido Comunista da União Soviética, que lutasse contra, então, o quê? Os Estados Unidos, o avanço capitalista. Né? Então, o Cominform é essa política, é essa idealização. Olha, vocês agora são socialistas, vocês têm que fazer nossa política ascender-se. Esse era o objetivo, digamos, do Cominform, né? Unir todos os países, né, em vias, né, do socialismo, em vias de uma política socialista. É importante ressaltar que o propósito do Cominform, então, era o quê? Coordenar as ações entre os partidos comunistas sob a orientação soviética. Quem estava sobre esse controle, então, era quem? O Stalin. Tá? Que é muito importante entender nesse momento. Por isso que aí a expansão, né, vamos dizer, política socialista, ela ganha o mundo a partir do Cominform, tá bom? E o Comecon é a política econômica, que vai, né, que o Comecon representa então, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, né, criado em 1949, 2 anos após então, a criação do Cominform, e o Comecon visava o quê? A integração econômica das nações do leste europeu e o impedimento do avanço do Plano Marshall para dentro, né, do leste europeu, né, já que a ideia dos Estados Unidos era atingir o maior número de países europeus, né, para que pudesse então expandir ainda a sua política econômica. Então, o principal objetivo do Comecon era a integração do regime socialista no leste europeu. E assim fazer com que houvesse, né, uma maior cobrimento, vamos dizer assim, né, dos ideais socialistas no mundo. Tá? E em 1971, claro, a organização iniciou então um programa chamado de Programa Geral da Extensão e Aperfeiçoamento de Corporações e para o progresso da integração econômica socialista dos países membros. Né? E isso durou aí praticamente ao longo prazo, né, de 20 anos. Né? E o funcionamento, como se dava nesse momento aí? Né? De acordo com o documento, né, de fundação, o Comecon existia, né, igualdade soberana, né, ou seja, pregava essa ideia, né, e, claro, foi uma versão socialista do Plano Marshall, só que idealizado nas bases, então, do socialismo. Né? Então, no campo financeiro, duas instituições, então, sediadas em Moscou integravam o Comecon, que era o Banco Internacional de Cooperação Econômica e o Banco Internacional de Investimento. Né? Então, é que trouxe, né, toda essa, digamos, né, emergência, né, de reconstrução para dentro da União Soviética. E a base das atividades então, do Comecon, então, né, estava então destinada a 400 milhões de pessoas, sendo 10 estados e 3 continentes, onde você tinha ação. Eis aí uma representação, né, daquilo que foi, então, né, o Comecon, né, já que essa política ela estava, né, muito presente, muito constante dentro, né, da União Soviética. Né? Inclusive, se nós analisarmos bem, nós temos aqui, então, quem? Cuba. Olha só. Tá bom? Então, marcado aqui, ó, na bandeirinha aqui, só vocês analisarem. Olha só quem está aqui. Cuba. Tá vendo? Então, por isso que fala, né, que havia no caso aí, né, a organização uniu, né, 450 milhões de pessoas, 10 estados e 3 continentes, claro. Europa, Ásia, né, a América e assim por diante. Né? Outro fator que é importante ressaltar é que o Comecon ele vai se extinguir em 1991, claro, com o fim da União Soviética. Né? Mas é muito importante ressaltar também que cada país membro, né, se especializou em um determinado segmento da economia. Isso que é válido, né, lembrar então nesse momento. E por isso que tal fato então reforça a independência desses países em relação à economia soviética, sendo que Cuba, Mongólia e Vietnã eram os estados com maiores dificuldades econômicas, como nós acompanhamos até hoje aí no desenvolvimento da história. Né? Se nós analisarmos ainda, por exemplo, o Vietnã ainda até hoje sofre, né,
grande consequência, né, do que representou essa política, né? Cuba não é tão diferente, né? Mongólia e assim por diante. Se nós analisarmos o quadro geopolítico, né, e o quadro histórico, tudo isso estará, né, ligado a esse fator, então, da política do Comecon e claro, a política da Guerra Fria. Outro fato muito importante também que deve ser levado em consideração, gente, não devemos esquecer, né, a arte e a cultura das sociedades, então, durante essas décadas, durante esse período, principalmente nos anos 40 e 50, né? Nós temos então um grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento cultural, nós temos a música dando destaque, nós temos o surgimento de Elvis Presley, né? Nós temos aí também a Marilyn Monroe, que era o símbolo sexual da época, né? O James Dean, que também marcou, né, muito essa fase, né? O surgimento do rock and roll, né, como sendo ali, né, eu não vou falar que é a origem em si, mas o ponto, nossa, quem gosta do rock, né? Né, o Heitor, os meninos aí que gostam, né? É, então, nessa fase aí, muito importante ressaltar, né, que o cinema ganha uma proporção também, já que também o cinema transmitia antes de cada sessão, né, ali uma propaganda envolvendo, né, de um lado e de outro, né, essa disputa e tudo mais política existente, né? Então, é muito importante fazer-se lembrar dessa fase. Né? Os anos 50 nós falamos assim, né, que onde você tem as grandes transformações sociais, culturais, econômicas, tecnológicas, é o grande avanço que começa a ter nesse momento, né? E o Brasil vai sim acompanhar esse processo lentamente, até porque nós estamos vivenciando aí uma fase democrática, né? Antes de você ter a ascensão dos regimes totalitários aqui, desculpa, o regime militar, né? O Brasil está vivendo a fase democrática, então nós temos ali então o retorno de Getúlio Vargas ao controle político brasileiro. Nós temos JK, Juscelino Kubitschek, e assim por diante, né? Que marcou também essa fase. Então nós temos que lembrar que há um abraço muito forte em relação a essas mudanças, né? A essas transformações. A moda, ela ganha uma nova proporção, né? O estilo de vida é totalmente diferente, né? E claro, como sendo marcado por uma época de grandes transformações, né, nesse sentido aí, vale ressaltar que você então tem o quê? A corrida armamentista e a corrida espacial em ação. Né? Então é onde que marca toda essa fase, né, dessa disputa entre socialistas e capitalistas, né? Marca essa fase de construção, né, vamos dizer, da evolução dos sistemas de comunicação, de transporte, né? Então, ou seja, é rico esse momento, apesar de você vivenciar uma disputa muito intensa, né? Claro, mas você lembra que você tem de um lado o plano Marshall, você tem o plano do Comecon, você tem a doutrina Truman do outro, você tem o Cominform do outro lado. Então, ou seja, tudo isso dinamizando esse processo, né, da Guerra Fria. E a corrida espacial, iniciada em 1957, então, foi uma competição tecnológica, travada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Lembrando que quem vence esse processo são os russos, mas quem coloca o homem na Lua são os Estados Unidos, tá vendo? Então há toda uma dinâmica por trás desse processo, porque os Estados Unidos não queriam ficar por trás disso, né? E o primeiro satélite a ser lançado em órbita, então, no espaço é quem? São os russos. Inclusive, ontem eu estava lendo outra manchete, né, dizendo que a Rússia hoje, né, quer, digamos, né, retirar de órbita, né, alguns satélites que não estão ali, né, que estão abaixo, né, da zona, né? Eles querem tirar esses satélites, digamos, de circulação. Pode ficar atentos. Isso foi ontem que eu li essa reportagem. Depois eu vou passar para vocês lá o endereço dela para vocês entenderem, né? Então, qual era o objetivo dessa corrida espacial? Era desenvolver cada vez mais o quê? O processo tecnológico. E é a partir daí que nós vamos ter, né, uma criação de uma rede, né, vamos dizer, de comunicação forte, né, decisiva. Então, os soviéticos, em 1957, em outubro de 1957, foram os primeiros, então, a conquistar o espaço, né, através, então, de colocar o Explorador 1 em órbita. E, claro, não podia ser diferente, né? Em 1961, nós temos John Kennedy, né, anunciando ao Congresso aí o Apollo Mon, né, que seria, então, um programa aí que poderia, né, colocar, então, um homem no espaço. E, realmente, né, isso acontece.
né? Nós temos, então, o Neil Armstrong, né? Quando ele chega à Lua, né? Ele fala, né? Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, né? Representando todo esse processo, né? Digamos, de construção de uma corrida espacial, né? Idealizada de ambos os lados, né? Agora, o fim da corrida espacial, ela é marcada, então, por dois fatores, que eu considero, e também pesquisando melhor, a gente consegue entender melhor como se chega a esse fim, né? Por dois fatores que acabam contribuindo para esse fim. A primeira, a questão do enriquecimento, o encarecimento, né, do combustível, né? Porque o petróleo, em 1973, ele que vinha de uma condição econômica favorável, chega um momento que ele sobe, né? E vocês vão entender por quê nesse momento, porque aí você tem um alto custo da produção, já que dependia-se de mercado externo, né, para fazer com que esse petróleo tornasse, né, acessível a todos. Mas quando chega o ano de 1973, isso aí muda. E, claro, vai ser marcado por algumas guerras, alguns conflitos, né, em relação a tudo isso. E a segunda, que eu considero também muito importante, é uma aproximação democrática e diplomática, né, entre as duas potências no início dos anos 70, para justamente pôr o quê? Fim à Guerra Fria. E isso tudo realizado com o apoio, digamos, da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Além desses vários encontros que vão ser realizados entre os presidentes, algumas cooperações entre as agências tecnológicas e espaciais soviéticas e americanas, a NASA, e, claro, também, né, a, da Rússia, né, elas vão se unir para poder, então, melhor fazer com que haja esse desenvolvimento, então, tecnológico. Então, são esses dois fatores que eu considero, então, importantes, tá bom? E que vocês possam lembrar disso quando eu estiver cobrando de vocês em algum momento aí, numa avaliação, numa atividade, que depois eu vou fazer com vocês. Então, o termo corrida armamentista, né, foi implementado não agora, tá? Ele inicia na primeira e está na segunda, mas na Guerra Fria ele ganha maior destaque, até porque você tem um enfrentamento indireto, né, das duas, indireto, né, porque só ameaças, né, de ambos os lados, entre Estados Unidos, como está representado aqui pelo Tio Sam, e, claro, pela União Soviética, representada, então, aqui pelo Stalin, né? Então, nesse momento aí, é importante lembrar que a corrida armamentista, durante a Guerra Fria, implicava, então, em uma estratégia de dominação. Por isso, nós vamos ter a crise dos mísseis, né, outros fatores que acabam marcando este momento. Numa aula que eu vou ter com vocês, na quarta-feira, eu já vou apresentar a vocês essa questão da crise dos mísseis, né? Que até depois aí você vai ter a participação de Cuba, né, durante esse processo aí, né? E, claro, mostrando ainda mais, né, o que representou toda essa fase para a história mundial. Meninos, fico aqui, tá, com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Eu quero, o quanto antes, estar junto com vocês. Um beijo no coração, estou com muita saudade de vocês, tá? Que Deus e Nossa Senhora abençoe o coraçãozinho de vocês. Nosso encontro, então, quarta-feira, tá? Nós estaremos juntos novamente para mais uma aula de história. Beijo, fiquem com Deus, até mais.